Seja bem-vindo ao terceiro vídeo do Intensivão de Nutrologia. No primeiro vídeo a gente viu N-CHOPS, a lógica, desses 6 átomos, como é que eles facilitam o nosso estudo da nutrologia. Então facilitou o nosso mapa metabólico, tanto na construção de energia, quanto na construção aí de matéria orgânica. Então a lógica dos macronutrientes de uma outra visão da forma do N-CHOPS. Bom, além da gente administrar os macronutrientes para o nosso paciente, além de a gente se preocupar com os macronutrientes, a gente tem também os micronutrientes. No vídeo 2, a gente viu tanto as vitaminas quanto os oligoelementos. Qual é a lógica, onde que eles se ficam no nosso organismo, então como é que a gente deixa mais palpável isso, qual é a função, e até algumas doses para administrar para o nosso paciente. No terceiro vídeo, a gente vai começar a olhar como é que a gente aplica a nutrologia no consultório. Tá? Tanto no consultório quanto no hospital a base é igual, então é fácil, para quem entende a base é fácil fazer a transição de um para o outro. E hoje a gente vai ver os principais temas que a gente acaba abordando no consultório de nutrologia. Então emagrecimento é um deles, a parte do atleta, desempenho esportivo e anabolismo. Primeira coisa que a gente tem que ter no consultório de nutrologia, a gente tem que ter uma bioimpedância. Então hoje é sinônimo de consultório de nutrólogo ter uma bioimpedância. Não precisa ser uma bioimpedância de $1 milhão, mas também não pode ser aquela bioimpedância que se compra ali, que o paciente deixa no banheiro dele, aquelas bem simplesinhas, e você não vai agregar valor no consultório. Tem que ser uma bioimpedância multifrequencial, a gente tem várias marcas, mas que dê um resultado fidedigno e também dê um resultado visual para você lidar com o seu paciente. Lembrar que a bioimpedância ela vai ser usada para a maioria dos pacientes no consultório. Então, em alguns casos, a bioimpedância não vai ser suficiente, não vai ser aplicável, então, por exemplo, perda de um dos membros, pacientes com contraindicação para bioimpedância. Então, tem também aprender a fazer a avaliação antropométrica sem utilização da bioimpedância. É interessante ter um glicômetro também no consultório do nutrólogo. Um dos temas principais na nutrologia, que atende-se até com uma interface, com uma intersecção com o endócrino, é a obesidade. O que causa obesidade? A etiologia da obesidade multifatorial sempre é abordada pelo paciente. Então, uma das perguntas é genética. A gente tem teste genético no consultório, a gente tem mais de 30 polimorfismos genéticos que fazem que o paciente tenha tendência à obesidade. Às vezes é só um gene, e só esse gene é suficiente para ter uma grande tendência à obesidade. Às vezes tem mais de um gene, às vezes tem mais de um fator para levar a tendência à obesidade. Então, um desses genes é o gene FTO. Se o paciente tiver uma alteração, polimorfismo nesse gene, pode ter certeza que ele tem aí uma tendência à obesidade. Esse gene fica no cromossomo 16. Outro gene que está ligado diretamente ao nutroneurometablismo energético é o MC4R, o receptor de MC4, aquele que está lá no núcleo paraventricular. Então a gente vai ter a saciedade, se eu tiver uma alteração desse receptor, é óbvio que eu vou ter menos saciedade. Então é outro gene que está relacionado a isso. Mas o que eu vou fazer com uma alteração genética do meu paciente? Bom, muitas vezes você explica a etiologia da obesidade para aquele paciente e você pode abordar de uma forma mais incisiva. Então, outros casos a gente não tem muito o que fazer, mas a maioria dos casos ele acaba te dando um caminho, uma direção. Como são dezenas de genes hoje já identificados, a gente pode, desde cedo, desde criança, você vê uma tendência de um paciente a ter ou não obesidade. Mas a obesidade é multifatorial. Então, às vezes, a gente tem o consumo de ingesta alimentar aumentado, e aí a gente vai ter o acúmulo de gordura corporal. Lembrar que a obesidade é a desproporção da gordura, não é só a questão da massa, mas é a proporção da massa no paciente. Mas além de ter essa ingesta, a gente tem também efeitos hormonais, efeitos de estilo de vida, que podem levar à obesidade. Então, abordando de uma forma bem incisiva o porquê que o paciente come mais, culturalmente hoje, e a parte psicológica também são dois fatores que não podem ser negligenciados no consultório. Então, a gente tem uma cultura hoje da alimentação do prazer. Lógico que a alimentação sempre deu prazer há milhares de anos, mas hoje parece que isso é mais permitido. É uma droga que ela é aceita hoje socialmente. Então, a gente tem que ter essa visão como nutrólogo.
tem efeitos psicológicos, fatores psicológicos que levam a comer também. Né? Lembrar que o ser humano é um ser social, então às vezes a gente come mais saudável por estar, né, junto às pessoas mais saudáveis, mas também às vezes a gente come mais, né, por estar na festa no fim de semana, estar associado à reunião de família. Então tem esse componente social também da alimentação. Tá? Por outro lado, tem a questão da alimentação ser um remédio, né, para os neurotransmissores alterados, então acaba sendo o comer a culpa, o comer as emoções, né? Então tem esse componente que muitas vezes é fácil identificar na consulta e é fácil a gente abordar esse tema, às vezes esse é o gargalo da obesidade. E tem os hábitos, né? Então, às vezes o paciente está envolto de vários hábitos que ele mesmo não percebe, né? Então a gente tem que olhar para a parte de alimentação? Tem também. Mas a gente tem que controlar o estresse, né? A gente tem que olhar para o estresse também. Às vezes o médico está lá dando muitos plantões, tem estresse, tem a privação do sono, né? Então tem outros componentes que a gente vai ter que olhar. E tem a parte hormonal, né? Então o paciente, às vezes ele não tem como gastar energia porque não tem anabolismo no corpo dele. Tá? E o diagnóstico você vai fazer lá no consultório, muitas vezes. Então às vezes os hormônios anabólicos, tanto para o homem quanto para a mulher, às vezes eles estão lá embaixo, nível hormonal muito baixo. Né? Então, aqui, quando a gente fala de esteroides, a proporção entre esses hormônios precisa estar ok para a gente ter anabolismo. E muitas vezes não é nos esteroides também, às vezes a gente pode ter uma alteração tireoidiana. Não é só pedir lá o TSH que a gente vai ter certeza se a tireoide está boa. Né? A tireoide ela tem que ter a produção de tireoglobulina para que eu possa ter iodização, né? Para que eu possa ter a produção de hormônio T4, T3, eu preciso ter deiodinases funcionantes na célula para produzir o hormônio ativo, né, tiroidiano, e não ter o hormônio, o T3 reverso. Então, a gente tem que olhar para o paciente para ver não só se um exame está certo, mas se realmente ele está produzindo e está sendo eficiente, né, o hormônio lá onde ele tem que agir. Então, a gente tem que olhar desde a reação imune, quanto no funcionamento de toda uma cadeia hormonal. Aqui só da tireoide, então a gente falou só de esteroides e da tireoide. E se a gente for olhar as incretinas, se for olhar o controle de fome e da saciedade, né, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem alguma alteração que acaba levando um desbalanço para fome e para saciedade. Né? Então a gente tem um controle aqui no núcleo arqueado, lá no nosso diencéfalo, no nosso cérebro, e a fome e a saciedade aqui é o controle central, né? Onde se eu estimular a fome, eu vou estimular substâncias anorexígenas na área lateral do hipotálamo, e se eu estimular o núcleo paraventricular, eu vou ter a saciedade. O estilo de vida que os pacientes levam hoje, levam muitas vezes, né, a esse acúmulo de energia, acúmulo de lipídio, né? Então a tendência à obesidade. Então cabe a gente identificar. Então hoje as pessoas, engraçado, elas preferem andar na escada rolante, né, para subir num shopping, uma escada, né, um andar para o outro, e depois vão na academia subir aquela escada, né, fazer esse exercício da escada. Então, às vezes a gente entra nos contrassensos na nossa vida. Então, se a gente mostrar para o paciente que existe um estilo de vida mais saudável, né, então o paciente não vai tirar o carro da garagem para andar 100, 200 metros até a padaria, né, até o mercado, não vai levar o filho na escola, né, no mesmo quarteirão, também tirar o carro da garagem para isso. Ou seja, a gente tem meios, né, que a gente faz com que o nosso ambiente, né, e a nossa interação com o ambiente promova mais saúde. Então, olhar para isso também no consultório. Clésio, eu estou olhando para tudo isso, tem que tratar a obesidade. Como é que eu começo isso? Eu começo com mudança de estilo de vida, então, a alimentação, a atividade física e essas mudanças comportamentais. Né? Às vezes a pessoa está lá numa depressão, está sozinha, está 10 anos trabalhando no mesmo lugar com 1 ou 2 pessoas na sala, e ela muda esse ambiente, ou convive, né, outros ambientes, acaba ampliando, né, a visão social dela, a interação, e aí resolve um problema da obesidade que tinha a ver com a parte social desse paciente. Então, primeiro olhar para isso tudo, né, então para os pilares aí, e se você tiver um sucesso com isso, né, você já, como é que vai medir isso? Né? Se perdeu 5% do peso corporal e tem melhores de fatores de risco, né, então você já tem um sucesso com um tratamento não farmacológico. E como é que entra a dieta para perder peso? Então, a dieta para perder peso, basicamente, em termos bem simples, né, é você consumir menos calorias para ter sucesso. Né? Então, uma dieta menos calorias do que o paciente está utilizando.
É o ideal, não, é o necessário. Como é que isso pode ser alcançado, né? Para o paciente, né? Como é que é o risco-benefício para o paciente? A gente tem vários tipos de estratégias, tá? Então aqui algumas delas é diminuir o carboidrato da dieta, então dieta Atkins, por exemplo, diminuir a gordura da dieta. Uma estratégia de contar as calorias para eu ter a certeza que não vai ultrapassar uma conscientização do total, né, que o paciente come. Essa é interessante para conscientização, né, vigilante do peso, um exemplo dessa dieta. Então o paciente acha que está comendo pouco, mas se lembre que o paciente come sem perceber. Né? Então quando você abre a geladeira 1, 2, 3 vezes e come, você não percebe. Quando não tem comida na geladeira, o paciente percebe que abriu 1, 2, 3 vezes a geladeira, porque a geladeira está igual, continua do mesmo jeito sem comida. Então a dieta de contagem de calorias ela é interessante para que você sensibilize o paciente que ele tem que saber o que está comendo, tem que estar consciente, né? Mindfulness, tem a alimentação. Tem a contagem e distribuição de macronutrientes e tem estratégia de jejum intermitente para perder peso. Na prática, né, a gente tem uma quantidade de proteínas que a gente não vai poder anular, né, zerar na dieta, e a gente vai trabalhar com a proporção de gordura e de carboidrato. A gente tem um recomendado, né, um equilíbrio, né, entre as dietas, entre os macronutrientes. Alguns a gente não pode deixar faltar, então a proteína a gente não pode deixar faltar. Um pouco de gordura, a gente tem que ter minimamente os ácidos graxos essenciais e a gente vai distribuir isso nos macronutrientes. Qual a melhor dieta, então? Não tem a melhor dieta, a gente tem benefícios de cada uma das dietas, né? Na literatura, várias estratégias trazem vários benefícios. A melhor dieta é aquela que o paciente adere, tá? Então, a estratégia é você entender o que o paciente entende como dieta, trabalhar para longo prazo, ele ter uma restituição, né, da consciência alimentar e da correção do que ele está fazendo. Então, a longo prazo é isso. E a curto prazo, várias estratégias para diminuir, né, o consumo de calorias, aumentar o gasto calórico, vai estar envolvido. Quais são os mínimos que a gente não pode ignorar? Né? Numa dieta que eu vou tirar caloria, vou tirar nutrientes, eu tenho que saber que proteína eu tenho que manter. Né? Então, se eu não tiver uma proteína, eu preciso manter, porque a gente tem um turnover proteico que não tem como. Né? Então, a gente tem, se não der proteína, a gente vai consumindo. E a gente não quer perder peso, perder proteína, a gente quer perder percentual de gordura no paciente obeso. Então não pode se esquecer do mínimo de proteína. Essa a gente não pode zerar e nem diminuir abaixo do que se precisa para esse turnover proteico. Tá? Senão vai acontecer, o paciente vai perdendo peso, mas lá dentro dele a musculatura vai se perdendo também. E a gente não quer, né, um paciente com menos massa muscular. E a gordura, né? A gordura eu preciso um mínimo por dia. Lembrar do ômega 3, ômega 6, ácidos graxos essenciais. A gente precisa consumir isso para que a gente possa minimamente, né, ter a ingesta do que a gente chama de ácido graxo essencial, que a gente não consegue produzir. Então a gente precisa ter um mínimo ômega 3 e ômega 6 e também a gente não pode deixar a nossa vesícula parada, né? Para não ficar parado, então um mínimo de gordura por dia a gente precisa ter. Quando se retira muito, quanto mais se retirar, quanto mais restritiva a dieta, mais a gente tem que pensar em suplementar. Tá? Então os micronutrientes eles vão se perder junto com as calorias dos macronutrientes na dieta. Então lembrar de não esquecer, quanto mais restritivo for, mais lembrar dos oligoelementos, das vitaminas, o que a gente tem que colocar para o nosso paciente, porque senão eu vou ter vários problemas metabólicos. Né? Um deles é o próprio emagrecimento não funcionar. Uma vez que o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios depende dos oligoelementos, das vitaminas, eu não posso deixar de ter eles, senão eu vou travar meu metabolismo. Né? E a gente tem outras estratégias que não são necessariamente perdas de peso, de dietas, mas sempre está no consultório. Né? Então, FODMAP, o jejum intermitente, o vegetarianismo são alguns exemplos dessas estratégias e estilos alimentares. Tá? Quando você quer melhorar a saúde do seu paciente, às vezes não na perda de peso, mas é você olhar para ele para ver se ele se dá bem com carboidratos. Né? Então, nos carboidratos fermentáveis, ou óleo, di, monossacarídeos, nos polióis, muitas vezes a gente tem substâncias que é difícil o paciente digerir. Então eu tenho lá uma lactose, por exemplo, tenho uma frutose, onde eu tenho um gargalo para aquele paciente, então a gente tem que ter um olhar para isso. Né? Dietas que não necessariamente vão levar a emagrecimento, mas vão melhorar a saúde do paciente. Jejum intermitente, uma estratégia, pode usar também no emagrecimento ou não. Então você pode fazer por 16 horas no mínimo, você pode fazer por um dia na semana, 2 vezes na semana.
lembrando da autofagia, né, que acontece quando você tira esse estímulo, né, o excesso de estímulo de alimento para a célula, o corpo se reorganiza. E a gente tem o vegetarianismo, o veganismo, ficar sempre atento a esses pacientes, assim como as dietas muito baixas calorias. Eu tenho que lembrar também dessas dietas, quando a gente seleciona alimentos, lembrar aqui no vegetarianismo, no caso da B12, ômega 3, ferro e zinco. Mas eu tentei fazer dieta, atividade física, educação, né, hábitos de vida e não deu certo. O paciente está com IMC acima de 30, né, e está com obesidade. Como é que eu trato esse paciente? Bom, então hoje no Brasil a gente tem 5 medicamentos label, né, tratamento para obesidade. E tem outros off-label, né, que não está na bula, né, que é para obesidade, são para outras coisas, mas que acabam sendo usados no tratamento na perda de peso. Tá? Dos labels, né, os mais antigos, lá de 98. Então a sibutramina hoje tem genérico, tem vários nomes comerciais, quase foi tirada do mercado, tá? Ela tem um efeito no sistema nervoso central, ela fez com que os órgãos reguladores mudassem, né, o tipo de receita para B2, né, com um termo de responsabilidade, ou seja, se tornou mais difícil, né, prescrever a sibutramina, mas ela é dos mais antigos, então, e tem efeito lá no sistema nervoso central, né, inibidor seletivo de serotonina, noradrenalina e dopamina. E também da mesma época, né, os inibidores da lipase, aí o Xenical, o nome, né, comercial, o Orlistat, a gente tem vários, tem genérico hoje, né, tem várias marcas. Ele pode ser usado em adolescentes também. Ele acaba interferindo na absorção de gordura, né? Então, não consigo não comer. Então, a pessoa come e acaba usando o inibidor da absorção de gorduras. É bom para o paciente também, assim como contar calorias é bom para o paciente saber que ele come, né, quanto de calorias, é bom para o paciente saber o quanto que ele come de gordura. Às vezes o paciente não tem a noção, a gordura está ali na batata frita, né, do saquinho, e a paciente não tem noção, é tudo sequinho, né, acha que não está consumindo gordura. Quando usa o Orlistat, acaba tendo a noção disso, né, com a perda de gordura nas fezes. A gente teve ainda o Contrave, né, então no mesmo pensamento do sistema nervoso central, esses daqui com a sibutramina só para cima de 18 anos, o tratamento. Ele já era aprovado nos Estados Unidos há muitos anos, é uma associação, né, de 2 medicamentos, da bupropiona e naltrexona, e foi aprovado no Brasil alguns anos atrás, 2021. Então ele tem um efeito sinérgico, né, lá no núcleo arqueado, lá no núcleo paraventricular, para estimular e otimizar o estímulo da saciedade lá no nosso hipotálamo. E ainda posso usar, que hoje vai só crescer e é hoje, né, o que é mais procurado, as incretinas. Então aqui tanto o liraglutide como o semaglutide são incretinas, que são hormônios que a gente produz quando a gente come, né? Então resposta do intestino, do sistema gastrointestinal, então aqui o GIP, o GLP-1, e eles são produzidos no nosso sistema digestivo e vão ter ação lá no cérebro, também de aumentar a saciedade, né, e diminuir a fome. Hoje a gente tem o liraglutide, o semaglutide, né? Então a início eles foram usados para diabetes, né, depois foram aprovados para obesidade. Eles começaram para diabetes, no nome de Victoza, aqui e Ozempic, e hoje depois foram aprovados para obesidade, Saxenda, em 2024 o Wegovy está chegando no Brasil. Tá? E a gente tem já fora do país, para obesidade, né, o Zepbound, a tirzepatida, né, e o Mounjaro para diabetes, Zepbound para... Então eles recebem nomes diferentes, depois de estudos mostrando, eles entram para tratar diabetes, depois eles mostram que tem um tratamento efetivo para obesidade. Tá? Então esses daqui já temos no Brasil, né? E esse aqui ainda não é aprovado para obesidade, mas chegando aí a tirzepatida. Eles são parecidos com o GLP-1 e acaba tendo efeito da saciedade. Qual a diferença? Né? Que eles têm estratégias para não serem destruídos, que nem o GLP-1, então eles duram mais tempo no organismo. Então hoje eles conseguem com uma aplicação semanal, né, fazer com que o paciente perca realmente o apetite e levando à perda de peso. Então, tem estudos mostrando, em um ano, um pouco mais de um ano, a perda de peso, né, o percentual de perda de peso dessas 3 incretinas em diferentes doses. Então, hoje se imagina que os análogos do GLP-1 ou outras análises de outras incretinas vão acabar superando os efeitos da cirurgia de obesidade. Olha só que loucura, né? Mas eu não acredito muito que vá diminuir, né? Talvez
eles corram paralelos, né? Porque o número de cirurgia de obesidade ainda é grande. E esses são os labels, então. Clésio, no meu consultório de obesidade, o que você vai usar? Label é isso aqui. Tá? E, lógico. E aí, off-label são medicamentos que têm uso para outras coisas e você pode associar. Um paciente que tem uma depressão associada com obesidade, o uso de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina pode ser para aquele paciente benéfico. Tá? Ele não é label, né? Mas ele acaba sendo uma opção de escolha de tratamento. Tá? E o que a gente está vendo que vai acontecer por aí, né? A gente vai ter outros medicamentos que são associações, às vezes tripla, né? O retatrutide, por exemplo, 3 né, agonistas de incretinas. Então você vai aumentando a eficiência do medicamento fazendo associações. Tá? Então está chegando aí o Zepbound, né, no Brasil. A gente tem outros medicamentos nos Estados Unidos aprovados, né, para obesidade, alguns específicos, né? Aqui semaglutida oral. E a gente tem 2 correndo aí para provar, né, em fase 3, o cagrizema e o retatrutide. Esses 2 aqui, eles estão na corrida, assim como vários outros medicamentos para tratar a obesidade. Tá? Então, todos estão em pesquisas, todos estão em testes, então é só ir acompanhando que a gente vai ver todo ano, aí, nos próximos anos, chegar novos medicamentos, conforme vai barateando, melhorando a tecnologia de produção, a gente vai tendo novos. E hoje a moda, né, ou a onda, né, são os análogos das incretinas, produzindo efeito, né, de diminuir o apetite e diminuir o peso. Ah, não deu certo o medicamento, né? Então, a gente tem ainda a opção da cirurgia da obesidade. Né? A cirurgia da obesidade, ela foi regulamentada alguns anos atrás pelo CFM, olha só que doideira, né? O Ministério da Saúde meio que atropelou e mudou as condições, a CFM foi lá e fez em resposta uma resolução meio que normatizando isso, né? Para o paciente que não deu certo o tratamento não farmacológico, aí a cirurgia da obesidade. Então é indicado para aqueles pacientes que têm IMC acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades que até ameacem a vida. Tá? Foi estabelecido nessa resolução do CFM também que 16, 18 anos não é de praxe, né? É considerado experimental, né? Porque nessa época o Ministério da Saúde liberou as idades, tanto mínima quanto máxima. Aí. Abaixou para 16, sem idade máxima, e aí o CFM se pronunciou dessa forma. E pela resolução do CFM, eu preciso ter 2 anos de tratamento sem sucesso para partir para a cirurgia da obesidade, cirurgia bariátrica. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter sucesso só com tratamento clínico, tratamento medicamentoso. Então, se teve sucesso, não precisa mais emagrecer, já resolveu o problema. A gente tem algumas cirurgias que são aprovadas, né? A gente teve muita cirurgia experimental, às vezes algumas cirurgias até radicais, cirurgias com complicações, né? Então, hoje, essa normatização do CFM fala do balão intragástrico, fala da gastrectomia vertical, da banda gástrica, né? Da Y de Roux e as cirurgias desabsortivas. Então, são cirurgias autorizadas. Depois, em 2017, o CFM também se pronunciou em relação à cirurgia chamada metabólica, ou seja, aqueles pacientes que não eram obesos, mas se beneficiariam, por exemplo, do tratamento de diabetes tipo 2 com essa cirurgia. Então, eles acabaram colocando também uma resolução para meio que normatizar isso, né? Tornar uma coisa mais clara para a população. E também os tipos de cirurgia que pode se fazer isso. No Brasil vem crescendo, né, o número de cirurgias por ano, isso eu acho que não vai mudar mesmo com o aumento de medicamentos eficientes, porque a gente tem um aumento também da obesidade, que corre maior do que medicamentos e cirurgia juntos. Tá? A gente tem outros tipos de cirurgia endoscópica, por exemplo, onde se faz por um aparelho endoscópico, né, essa redução do estômago. Também o Conselho Federal de Medicina se pronunciou ainda em 2017, dizendo que não é oficial ainda, seria só em termos experimentais. Outra situação que a gente vai ver é a parte esportiva. Né, e um médico, sendo atleta profissional ou sendo atleta amador, né, a gente precisa entender a lógica do treinamento. Então, o treinamento não é fazer atividade física só, não é fazer exercício. Né? O treinamento é você ter uma repetição sistemática que vai levar a uma mudança, uma adaptação funcional. Então, o treinamento traz mudança, né? Traz aumento de massa muscular? Traz melhora de potência? Sim. Melhora cardiovascular? Sim. Tá? Então, o que a gente tem que propor para o nosso paciente, para quem é totalmente sedentário, é no começo fazer alguma atividade física. E a atividade física é se movimentar. Né? Então, necessariamente não precisa ser treinamento.
E assim que a gente criar o hábito da atividade física do paciente, a gente precisa propor para ele sim um treinamento. Então a nutrologia ela vai casar com a atividade física, com o educador físico, com o personal, com a academia. Por quê? Porque você vai ter que colocar hábitos novos de vida para aquele paciente. Lembrar que não é sempre emagrecimento, né? Emagrecimento é uma grande maioria, mas controle de peso, melhora da qualidade de vida, melhora da disposição, muitas vezes melhora da energia que o paciente vai buscar, não é só do peso. E a atividade física vai se enquadrar em todas essas situações. Quando a gente olha para a parte de medicina esportiva, né, da nutrologia esportiva, a gente vai ter que entender a lógica, né, de como é que a gente produz energia. Então, quando a gente precisa produzir muita energia, a gente tira primeiro a energia do fósforo, lá da fosfocreatina e do ATP que está no nosso citoplasma. Depois a gente faz glicólise, a gente quebra a glicose, se a gente continuar precisando de muita energia rápido, a gente vai fazer glicólise. E se a gente continuar ainda precisando de energia, a gente vai usar o oxigênio, né, na alta intensidade e vai tirar a energia da glicose e depois vai tirar a energia dos ácidos graxos. Tá? Mas quando a gente é motivado, né, requisitado para produzir nos nossos músculos muita energia, a gente vai seguir várias vias energéticas, tanto anaeróbica quanto aeróbica. Então, no paciente do consultório, a gente precisa entender isso. Quanto mais específico for o esporte, ou mais alto rendimento, mais você vai precisar gerenciar isso no treino e na prática esportiva. Isso também, essa lógica, né, da produção de lactato, por exemplo, na glicólise, você vai fazer a gente gerenciar zonas de treinamento do paciente. Então, numa ergospirometria, né, entre os limites ventilatórios e a produção de lactato, a gente tem depois desse limite ventilatório 2, uma exaustão, né, do paciente, e é importante da gente determinar isso, né, para determinar tanto as zonas de treinamento quanto as zonas de competição. Tá? E para isso a gente precisa entender a base do N-CHOPS e a base da produção de energia através do uso de oxigênio ou sem uso de oxigênio. Tá? Então, para o seu atleta amador que vai correr a corrida de 10 km, você vai ter que olhar para isso. Para o seu atleta profissional que está fazendo uma maratona em Boston, você vai ter que olhar isso também. Quanto maior o metabolismo, maior a demanda nutricional. Isso é claro, né, quando a gente está falando de macronutrientes. Então a gente vai lembrar que o carboidrato principalmente vai dar mais energia para esse paciente. O paciente que vai andar de pedalar 200 km no dia, ele vai ter que consumir muito mais carboidrato. A proporção de carboidrato vai aumentar. Mas lembrar também que a gente tem que andar junto com os micronutrientes, não só os macronutrientes. E quais são os suplementos para o atleta, então? E como é que eu faço, então, um médico nutrólogo, para entender tudo que tem de suplemento para o atleta? Eu fiz uma pesquisa recente, os médicos têm medo de prescrever para gestante, têm medo de prescrever nutrição parenteral, né, na área da nutrologia, e tem medo de prescrever para atleta profissional. Né? O conhecimento da base da nutrologia vai levar conhecimento suficiente para a gente ter confiança nessas três áreas. Tá? Então, na parte de suplementos, a gente consegue entender, dentro da lógica de macronutrientes, dentro do que a gente precisa para cada fase lá de treinamento, de competição, e micronutrientes, é fácil a gente conseguir meio que decifrar tudo isso. Tem alguns suplementos que eles têm mais evidências científicas, então eu vou colocar aqui a Sociedade Americana, né, citando alguns suplementos. Eles citam vários outros, mas falam que tem menos evidência científica. E se você for lidar com atleta, eu recomendo você, lógico, saber todos eles, aqueles que têm mais evidência e os que têm menos evidência, para que serve, ou porque são vendidos falando para que serve, para a gente poder saber orientar o nosso paciente. Eu vou citar aqui um exemplo, né, de suplemento que ele é usado com ou sem prescrição médica, mas leva realmente ao alto rendimento, que é a creatina. A creatina no nosso organismo, a gente tem dentro do músculo, a fosfocreatina, o fósforo aqui presente, aquele fósforo do ATP, então você vai ter mais energia, né, com uma saturação maior de creatina dentro da sua célula. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente aumenta a creatina corporal? A gente comeria mais carne, aumenta mais creatina. O problema é que para aumentar creatina comendo carne, né, eu vou ter que comer 1 kg de carne para aumentar 5 gramas de creatina. Tá? Um arenque tem 6,5 a 10 gramas por quilo. Então a gente teria que comer muita creatina. Por isso que existe a suplementação. A fibra branca vai usar mais a parte anaeróbica de produção de energia, então ela vai ter mais creatina. Como é que eu faço a suplementação de creatina no atleta? A creatina melhor é monohidratada, que chega mais lá na célula do seu atleta, do seu paciente. Pode-se usar várias estratégias. Uma delas é na primeira semana, nos primeiros 5 dias,
usar uma dose maior, né, de creatina, então usar aí 4 vezes por dia, 5 gramas, dando as 20 gramas por dia, e depois de uma semana pode usar de manutenção 5 gramas de creatina por dia. Aí você vai saturar, você vai aumentar a energia, essa energia de rápido, né? Disponibilidade, melhora para o paciente que vai fazer exercício de explosão, mas também melhora para aquele atleta, né, a performance de uma atividade ergogênica no atleta até de endurance. O grande problema, os nossos suplementos ergogênicos, eles sempre estão no limite do doping, né? Alguns têm benefícios comprovados, mas estão dentro da lista de doping, eles não podem ser utilizados. E outros, né, dos que são utilizados e não estão no doping, muitos não têm muita comprovação científica, ou tem comprovação científica, mas não robusta, né, a ponto de a gente indicar sistematicamente para uma sociedade, a gente está utilizando no paciente. Tá? Então a gente anda nesse limbo aí, tendo que separar o joio do trigo. E como é que melhora, então, massa e condicionamento físico? Né? O treinamento, e a gente tem que entender isso para o nosso paciente, ele envolve sobrecarga e adaptação, sobrecarga e adaptação. Então tem uma supercompensação, né, que se faz no organismo, tem o estímulo, você fica arrebentado depois do treino, com dor e tudo mais, e depois você tem melhor o condicionamento, o organismo faz uma supercompensação. Vou dar um exemplo do anabolismo muscular, né, aumento de força, de massa muscular. Então, para ficar mais forte, você tem que realmente fazer um treinamento de resistência, a gente chama de treinamento resistido, né? Você vai fazer um treino com carga, um exemplo de LPO aqui no CrossFit, mas exemplo de levantamento de peso. Por outro lado, se você fizer muito isso, você pode diminuir essa capacidade aeróbica. Então, esses dois componentes do treinamento, eles sempre vão ter que ser equilibrados, né? Ou otimizados para o seu esporte, né? Para aquela atividade física específica. Então, a atividade de força é um dos componentes que a gente tem que falar para o paciente que ele vai ter que fazer. O paciente começa fazendo o quê? Aquilo que ele gosta, aquilo que ele pode. Se for a caminhada 3 vezes por semana, vai ser a caminhada 3 vezes por semana. O paciente que está sedentário, 100% sedentário. E depois, com o tempo, você vai ter que ir explicando que existe treinamento resistido e o treinamento aeróbico. E aí, o equilíbrio entre esses dois é interessante. Lógico, depende do que o paciente vai querer, mas em termos de saúde, é bom a gente crescer nesses dois. E, lógico, hoje a gente tem muita opção de academia. Né? Hoje a gente está na era das academias mais baratas, né? Das grandes cadeias de academias mais baratas, até 24 horas. Então, é uma opção para qualquer um. Mas tem aquela pessoa que não vai gostar de academia, do ambiente da academia. Dá para você fazer exercício resistido em qualquer lugar. Né? Então, com o peso do próprio corpo, na própria rua, no pilates, né? Com a família. A gente consegue fazer, se quiser fazer no meio do mato, dá para fazer. Tá? Então não tem desculpa para não se fazer atividade resistida. Como é que aumenta o volume muscular? Né? Então tem a questão que você não pode nem muito para lesionar e nem pouco. Então 75% da sua repetição máxima. Né? Tem várias estratégias para você estimular o músculo, mas lembrar que eu tenho que ter um estímulo para que tenha hipertrofia. Tá? Lembrar. Por que é importante isso para o médico saber? Porque o médico vai falar para o paciente, está fazendo academia? Estou. Quantas vezes por semana? 3, 4, 5. Ele vai ver a série do paciente, né? É uma série que não estimula anabolismo. E às vezes o paciente, às vezes não, né? A maioria das vezes o paciente quer uma resposta visual, né? Que ele não vai ter no primeiro, no segundo, terceiro mês, mas que com treinamento, com uma periodização, ele vai conseguir atingir. Só que ele não vai conseguir atingir se não estiver fazendo certo. Então a gente precisa sim olhar para isso, fazer interação com o personal, ou pelo menos explicar para o paciente o que ele precisa fazer para ganhar massa muscular. Lógico, nessa supercompensação do treino, ele não é eterno. Chega uma hora que ele para, né? Mas essa uma hora demora também para o paciente que está sedentário. Aí você vai ter que aumentar a carga, né? Vai ter que aumentar a frequência, a duração da intensidade. Aí tem os auxílios ergogênicos, né? Então quem chegou num limite e não usava creatina, vai usar creatina, vai melhorar ainda. Então aí ele anda um degrau, né? Na parte de desempenho. E aí entra também as substâncias dopantes proibidas, né? Então, tem muita gente que vai ultrapassar o limite da fisiologia para melhorar o rendimento, para melhorar a evolução do treinamento. Tá? Então, o que não funciona é abaixo desse limiar necessário para quebrar, desestimular, né? Desequilibrar a homeostase, para gerar supercompensação, e acima, né, da capacidade, você pode também ter o estresse oxidativo em excesso, você vai ter overtraining, você vai depletar micronutrientes que são essenciais para o sistema imunológico, então a menos e a mais não vai funcionar. Então, para que o treinamento funcione também e você não entre em overtraining,
e dê tempo para o organismo fazer a supercompensação, eles são feitos em ciclos, né? Então, a lógica é você estimular, e esses ciclos variam durante a semana, durante o mês, ou com objetivo para chegar numa competição. Pode ser a competição do ano, pode ser a competição das Olimpíadas, a cada 4 anos. Né? Então, você vai ter que fazer o treinamento pensando nisso também, e você vai ter que tratar seu paciente dentro do consultório da nutrologia pensando nisso. Tá? Então, pode ser um atleta profissional de alto rendimento, que todos aqueles cuidados com o doping vai ter que ter também, responsabilidade médica para isso. Pode ser um atleta de alto rendimento não profissional, que hoje tem muito no consultório. Né? São as pessoas que estão buscando saúde, mas acabam entrando nesse esquema de alto rendimento. Né? Então é o cara que compete o triatlon, ele está lá com os profissionais, ele só não ganha dinheiro para isso, mas ele vai às competições internacionais, ele tem um rendimento ótimo para a idade, para a faixa etária, pega a vaga para o Mundial, só que ele não é profissional, né? Mas ele é um atleta de alto rendimento. E tem um atleta amador. Né? O atleta amador muitas vezes tem que cuidar mais para ele não ter lesão e para ele ter educar o paciente, né, para fazer o treinamento, do que ficar preocupado com a alta performance. Isso, claro, né, a gente considerando os outros pilares. Então, a atividade física é importante, mas lembrar da alimentação, lembrar do controle de estresse e sono. Só isso daqui já pode bagunçar o ritmo circadiano e interação social e a parte hormonal. O atleta não é sempre sinônimo de saúde. Então, o paciente pode estar se nutrindo, né, mas ele pode ter uma deficiência relativa, né, de energia na prática esportiva. Então, RED-S, aqui a gente tem tanto alterações de desempenho mesmo. Então, ele começa a treinar, ele acha que treinar mais vai ter mais rendimento. Então, ele quer treinar mais, só que ele começa a ter lesão, ele começa a perder força, ele começa a perder, né, performance. E começa a ter alteração também de depressão, né, a parte psicológica acaba ficando alterada. Então, lembrar que excesso de treino não é sinônimo de saúde. Tá? Treinamentos inteligentes, periodização e tudo mais. Lembrar que o atleta profissional, muitas vezes, por ele não pode deixar de ir para a competição, ele acaba muitas vezes ficando no limiar da lesão. E aí, cuidado com os tipos de doping. Né? Então, tem substâncias que são proibidas. Todo ano atualiza as substâncias. Então, você tem que lidar com o atleta profissional. Tem que todo ano, mais ou menos no final do ano, já surge o que vai alterar de um ano para o outro. Então, não é fácil. A UADA entrega isso mastigado para a gente. Então, a gente tem substâncias que não podem ser usadas nunca. Tá? Então, dentro e fora de competição. E tem substâncias que são proibidas nas competições. Para o médico, também tem um aviso aqui, ó, que é a categoria S0. Então, qualquer substância que venha do outro mundo, substâncias não aprovadas, também não pode usar. Tá? Então, para a questão ética do médico, não é usar e não ser pego. Vamos ver o tempo de meia-vida, vamos usar para não ser pego. É também a questão de não usar algo que ainda não está no antidoping. Não usar, senão, né, você cria uma substância nova, acaba usando e acaba não sendo pego, mas vai ser pego, porque não, a questão do doping é a segurança do atleta e o fair play. A lista é uma orientação, mas tem uma orientação ética maior, da gente não buscar burlar o sistema, tá bom? Em algumas situações a gente tem exceção aí de uso terapêutico para alguns pacientes, mas a maior parte dos casos é você saber o que não pode usar e não usar, tá bom? Clésio, eu gostei do consultório, né? Vi a questão do controle de peso, a questão do tratamento da obesidade, vi atleta, né? São coisas que chamam muita atenção no consultório, para consultório. Mas eu quero, na verdade, eu quero também trabalhar lá no hospital, né? Fazer terapia, participar de uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional no hospital, que é uma área que eu gosto muito. Então, beleza, na próxima aula a gente vai ver isso, tá? Então, a parte da nutrologia hospitalar, como fazer isso, né? Então, esse N-CHOPS e os micro e macronutrientes, como é que a gente coloca isso para o paciente, qual é a lógica disso tudo, né? Então, colocando através de um tubo, colocando, né, via parenteral, qual que é a lógica da gente combater a desnutrição hospitalar e quais são os protocolos, os guidelines mais importantes para a gente estar sabendo, ok? Então, se está assistindo aqui Intensiva de Nutrologia, compartilha com um colega que vai prestar prova de título esse ano e quer passar esse ano, né, em 2024, ou ainda com aquele colega que gosta da nutrologia, né, e quer estudar um pouco mais, vamos estudar junto aqui, ou mesmo aquele colega que nem sabe às vezes que a nutrologia que é a resposta porque ele gosta, porque ele quer, ou para a lacuna que, né, tá para preencher a especialidade dele, ou preencher a vida dele como médico. Compartilha com ele também, para ele poder a gente estudar junto e descobrir esse mundo da nutrologia. Um abraço e até o próximo vídeo.